problema, era avaliar o quanto que esse foguete aqui, quanto que essa região era aquecida, né, em função dos produtos de combustão que saíam aqui dos motores do foguete. Então, foi assim que eu comecei minha vida profissional aqui no IAE, e lá eu permaneci por cerca de 31 anos, até que em maio passado, mais retrasado, em 2018, eu me aposentei. Obviamente, eu comecei ali pelo rabo do foguete, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande em conhecer outras áreas, ou seja, o conhecimento, o estudar sempre foi algo que eu gostava de fazer, ou seja, eu tinha prazer em fazer aquilo. E eu fui me envolvendo em várias outras atividades, né, tanto com estudantes universitários, como também com estudantes do ensino médio fundamental, porque a partir do começo deste século, a Agência Espacial Brasileira possuía um programa que chamava-se Programa AEB Escola, e o objetivo desse programa era levar a questão espacial para as escolas, para que os alunos pudessem entender o que é a área espacial e que isso também pudesse motivá-los para o estudo, ou seja, que eles pudessem entender que aquilo que eles estudavam na escola, aquilo tinha um interesse muito grande, poderia ter um interesse muito grande no seu futuro profissional. E foi aí que eu me envolvi com essa atividade, e lá pelos idos de 2005, né, eu ingressei na comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, junto com o professor João Batista Garcia Canali, lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e desde então eu colaboro com o professor Canali não só nas provas das Olimpíadas, que devem se realizar, estavam previstas agora para maio, eu não sei qual vai ser a próxima data, mas as provas já estão prontas. Em função dessa Olimpíada, né, a gente faz uma seleção de alunos do ensino médio e a gente os convida a passar uma semana conosco na cidade de São José dos Campos, onde eles têm a possibilidade de conhecer o Polo Aeroespacial Brasileiro e interagir com os profissionais, não somente do IAE, mas também com profissionais do ITA, profissionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, bem próximo. Então, essa é uma possibilidade que a gente oferece, né, aos alunos com melhor desempenho nas provas da UBA. E foi nesse contexto que eu fui me envolvendo nessas atividades, de tentar divulgar a atividade espacial, que é um mundo absolutamente extraordinário, é um mundo fascinante, e eu posso dizer que no meio dessa história toda, isso meio que se tornou um hobby, né, para mim. Então, eu estou sempre lendo, sempre estudando, eventualmente escrevendo sobre essa área, mas a atividade que, de fato, eu mais gosto de fazer é essa que eu estou fazendo aqui agora, falar para as pessoas, de interagir com as pessoas e de tentar, na medida do possível, eu sempre tenho um objetivo um pouco cruel, né, que às vezes eu tento chocar as pessoas, né? Eu percebo que as pessoas, de uma maneira geral, elas estão anestesiadas, né, principalmente aqui no Brasil, elas estão anestesiadas por uma série de razões. Assim, a gente realmente vive um momento bastante delicado aí da nossa história, mas a gente tem que manter assim a cabeça erguida em qualquer momento, porque tudo isso uma hora passa, entendeu? Não é que vai ser fácil, não é que vai ser tranquilo, mas a gente tem que, em momentos de crise, a gente tem que tentar mirar no horizonte e não ficar olhando para o umbigo da gente, porque ao mirar no horizonte você consegue focar, né, em algo lá na frente, e com isso você consegue vencer os momentos difíceis pelos quais nós, infelizmente, estamos passando. Bom, então, basicamente é isso aí, um pouco da minha história é essa aí. Gente, eu só queria comentar um detalhezinho, porque a galera que conhece o Projeto Quarentena acompanhando há um tempo, só o que eu queria muito comentar é que o professor Bezerra teve muita influência, assim, para eu poder agir, então não deixar essa questão dessa crise ambiental que a gente está vivendo de lado só porque a gente está passando uma pandemia. Só porque não, né? Porque não é só porque. Mas o meu medo, assim, que a gente já vem vivendo, né? É só uma parte da pandemia, é parte do porquê a gente vem causando essa crise ambiental. Então, é uma das milhares de consequências que a gente vai sentir ao longo do tempo. Então, o professor Bezerra, ele influenciou muito, ele não sabe, mas foi por causa da jornada espacial. Estou sabendo agora. Então, eu queria te agradecer, professor. Obrigada mesmo. O senhor fez uma grande mudança, né? Para mim, assim, como pessoa. Eu fico feliz, né? Porque, na verdade, eu acho que é isso que a gente deve tentar fazer, né? Assim, motivar os jovens.
nunca ter aquele otimismo que eu chamo de responsável, né? Dizer para as pessoas, não, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. A vida não é assim, entendeu? A vida é feita de altos e baixos, e a gente tem que explicar isso para os jovens. E será assim, foi assim para mim, será assim para vocês, os desafios serão outros, mas eu também acredito que as oportunidades serão melhores do que aquelas que eu tive, entendeu? Então, assim, eu sinto que nós estamos passando por um momento. Eu, quando era pequeno, morava lá em Recife, eu tinha mania de desmontar minha bicicleta, né, para limpar e consertar, e invariavelmente sobravam algumas peças, né? Ou seja, não, as peças no final da bicicleta montada tinha uns 3 pedaços sobrando que eu não sabia de onde é que era. E eu percebo que claramente, nós vamos falar um pouco disso ali ao longo da apresentação, mas nós estamos vivendo num momento de desmonte, ou seja, nós estamos desmontando todo o arcabouço, isso não só no Brasil, isso é geral, tá? Nós estamos desmontando todo o mundo que foi construído pelas 2 ou 3 gerações que nos precederam, né? E obviamente, reconstruir isso exigirá um custo, mas, por outro lado, também oferecerá inúmeras oportunidades. Então, quando eu digo olhar para o horizonte, olhar para a frente, é se preparar para esse momento. O que está ocorrendo agora parece ser quase que irreversível nesse momento, ou seja, nós vamos ter que respirar fundo, parar um pouco para não despender muita energia mental nem física e pensar adiante, ou seja, e daí, quando isso parar, para onde é que nós vamos? Tá? Então, acho que essa seria a minha linha de raciocínio aqui com vocês hoje. Tá? E a área espacial, como vocês vão perceber claramente, para mim ela serve apenas como uma maneira de fazer vocês chegarem até mim. Tá? Então, é como se fosse uma, entre aspas, uma armadilha, né? Nós vamos falar da área espacial, né? Podemos falar tanto quanto vocês desejem, mas o título dessa apresentação ela já é uma provocação, né? Porque todas as vezes que você pergunta às pessoas quais são os maiores benefícios da aeroespacial, né? Muitas vezes até de colegas meus, de pessoas que trabalharam nessa área, elas vêm com exemplos do tipo, não, se você ligar agora para o Japão, você agora vai usar um satélite, ou então para a gente se comunicar aqui com esse software aqui, o Zoom, via satélite. Isso não é verdade. Essa comunicação não é feita via satélite, ela é feita via fibra ótica, né, que existem desde o século XIX. Né? Então, isso não é para diminuir a importância do satélite, não é nada disso. É apenas para desmistificar esses clichês que as pessoas vão repetindo ao longo do tempo e que eles não têm muito fundamento. Por exemplo, as pessoas dizem que, em função da nossa viagem à Lua, nós desenvolvemos o velcro, né, e o teflon. Isso não tem menor cabimento, entendeu, pessoal? Ninguém vai à Lua para desenvolver esse tipo de produto, entendeu? Entender aí da Lua requer muito mais do que essas pequenas frases de efeito, até porque essas frases são totalmente equivocadas, entendeu? Então é isso. Então o meu objetivo é esse, é começar nessa questão da maior descoberta da aeroespacial, né? E eu acho que todo mundo aqui já sabe que o Sol ocupa uma posição central aí no nosso sistema solar, né? Mas o Sol é apenas uma das estrelas, das milhares de estrelas que existem no universo, né? A gente por muito tempo acreditou que a gente era o centro do universo, né? E mudar essa ideia de que a gente não era o centro do universo, ela foi uma coisa bastante custosa. Eu, curiosamente, né, apesar de assim, viver intensamente, sofrer bastante com tudo aquilo que a gente está passando atualmente, né, eu realmente não é muito fácil para mim encarar isso, mas tem uma experiência que é muito curiosa que eu estou vivendo. É que eu estou vivendo coisas que eu já tinha lido nos livros de história. Então, parecia que a minha conclusão hoje é que os livros de história estavam falando sobre o meu futuro, né? Então, quando eu falo que dizer que a Terra não era o centro do universo há 500 anos atrás foi um desafio que custou a vida de várias pessoas e que ameaçou a vida do Galileu Galileu, que foi um dos maiores gênios da nossa civilização, eu li isso, né? Cansei de ler isso, cansei de falar sobre isso, mas, curiosamente, nunca tive a ideia exata do que aquilo significava. E hoje, quando eu vejo a gente diante das discussões como a questão do aquecimento global e vendo tanta gente sendo contra e pessoas que sequer têm um conhecimento para entender o que se passa, eu
sinto que nós recuamos 500 anos para trás aí, e estamos em velhas discussões que não deveriam mais existir, né? Então, assim, é uma experiência bastante curiosa essa que eu vivo nesse momento, ou seja, de, a partir da leitura do passado, ele delineou aquilo que seria o meu futuro, entendeu? Então, é isso que nós estamos vivendo agora, nesse momento no Brasil. Bom, pessoal, e para quem não é da área, aqui é o seguinte, o que é o espaço, né? A gente olha para o céu, por exemplo, aqui hoje, em São José dos Campos, então, apesar do frio, está um céu lindíssimo, né? Azul. Então, o espaço é tudo isso que eu consigo enxergar aí acima de mim, né? Agora, entre o nosso planeta, né, e o espaço, de fato, nós somos separados aqui na Terra por uma camada de atmosfera, né? E essa camada de atmosfera, eu vou tentar mostrar ela para vocês, fazendo uso de um globo aqui que eu tenho, eu imagino que todos estão conseguindo ver, e se você imaginar que a Terra é esse globo que está aqui, que tem cerca de 15 centímetros de raio, esse que está aqui na minha mão, né? A atmosfera terrestre, ela seria uma camada com 2,3 milímetros de espessura. Eu tenho uma chapinha de vidro aqui, ó, bem fininha, tá? E se você imaginar agora essa chapa de vidro cobrindo todo esse globo terrestre, isso é a nossa atmosfera, né? São cerca de 100 quilômetros de espessura no mundo real, mas na escala desse globo que eu acabei de mostrar, né, se eu fosse desenhar em escala, essa fina camada aqui de 2,3 milímetros seria a atmosfera terrestre. E ela é a grande responsável pela existência de vida na Terra, pelo fato de que ela fornece o oxigênio do qual nós precisamos para respirar, e, mais importante, ela gera uma condição de temperatura e pressão que permite que a água exista na fase líquida, né? Você sabe que a água pode estar na fase líquida, sólida e vapor. O fato é que a existência da atmosfera permite, então, que a água exista na fase líquida e permite também um dado muito importante, que a temperatura média do planeta seja da ordem de 15 graus Celsius. E numa temperatura média de 15 graus Celsius, a água é líquida. É claro que em regiões mais frias a água pode solidificar, mas na temperatura média de 15 graus Celsius, a água se encontra na fase líquida. E o que mantém essa situação de temperatura média de 15 graus Celsius é um fenômeno chamado de efeito estufa. O efeito estufa é aquele que você sente quando você entra no seu carro, você deixa o carro ao sol, e mesmo no lugar frio, como aqui está agora, se eu deixar meu carro ao sol, quando eu entrar, eu vou sentir o calor dentro dele, né? Porque a radiação na sua faixa do visível, ela é capaz de ultrapassar o vidro, mas essa radiação, ao interagir com o material dentro do carro, ela aquece esse material e esse material começa a emitir radiação térmica, mas numa faixa de comprimento de onda chamada infravermelho, que não permite que a radiação atravesse o vidro novamente. Então, o vidro é transparente, como esse aqui. A radiação visível, mas ele não é transparente, a radiação ultravioleta. E um dos principais constituintes que mantém esse efeito estufa chama-se o dióxido de carbono, o CO2. Então, se alguém perguntar, mas o efeito estufa é ruim para nós? Não, o efeito estufa é absolutamente necessário. Sem o efeito estufa, a gente estaria literalmente ferrado aqui na Terra. A grande questão, eu gosto de usar também mais um exemplo, suponha que eu tenho esse copo com água, né? E eu vá adicionando um sal, um pouquinho de sal nessa água. Até uma determinada quantidade de sal, eu até consigo beber essa água. A partir de uma determinada quantidade, que não é muita, essa água vai se tornar insuportável. E o mesmo ocorre com a atmosfera. A quantidade de CO2 presente na atmosfera ela é mínima, mas esse mínimo é essencial para que a gente viva. É como a sua comida que você cozinha, você usa uma quantidade ínfima de sal. Se você pegar a massa de alimento que você produz e a quantidade de sal é ínfima. Mas se você não colocar, a comida fica insuportável. Se você colocar demais, o mesmo ocorre. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala do espaço, o que é o espaço? Para nós, da área espacial, o espaço é tudo aquilo que esteja acima dessa camada de 100 quilômetros de espessura que é a atmosfera terrestre. Na escala desse globo, é tudo aquilo que esteja fora desses 2,3 milímetros. Isso é o espaço. No espaço, é vácuo, você não sobreviveria lá, vai faltar oxigênio.
a temperatura, a radiação solar, você não tem nenhuma proteção, você corre o risco de ou morrer congelado, se você estiver escondido do sol, ou morrer superaquecido, se você estiver exposto ao sol. Tá? Então, isso é o espaço. Tá? Bom, e como é que nós chegamos ao espaço? É um entendimento importante, talvez você já tenha ouvido falar no Sputnik, na Apollo 11, que nos levou à Lua, e etc. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo para que as pessoas entendam. O sonho e o desejo de viajar pelo espaço, e principalmente de ir à Lua, né? A Lua está a 384 mil quilômetros de distância da Terra. Na escala desse globo que eu mostrei, a Lua estaria a 9 metros de distância de nós. Tá? É uma distância relativamente grande, né, essa. Mas esse sonho sempre existiu, não há nenhuma novidade nessa questão de ir à Lua. A questão é que a gente não tinha os meios de ir à Lua. Os meios de viajar pelo espaço são os foguetes. E o primeiro foguete, de fato, da era moderna, chama-se V2, que é um produto da genialidade e da engenharia alemã. Né? E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: eu, em geral, quando vou falar para professores e alunos, né, e eu questiono assim, qual o maior desafio do Brasil, as pessoas costumam dizer que é a educação. E eu costumo contrapor dizendo o seguinte: a Alemanha, no começo do século do século passado, a Alemanha era um dos países mais desenvolvidos cientificamente e tecnologicamente, culturalmente, do planeta. Ou seja, a Alemanha era um país que tinha conquistado, no começo do século passado, vários prêmios Nobel na área de ciência. O prêmio Nobel é de 1901. Se vocês forem lá e procurarem no site lá da Fundação Nobel, vocês vão perceber que os alemães dominavam os prêmios Nobel no começo do século passado. Mas, apesar disso, né, esse povo tão culto, tão inteligente, tão desenvolvido cientificamente e tecnologicamente, eles se meteram no período de 30 anos em 2 guerras mundiais que foram responsáveis pelo extermínio de cerca de 65 milhões de seres humanos. Tá? Então, a educação apenas ela não salva ninguém. Né? Essa educação ela precisa ser acompanhada de um senso crítico, né? E de uma responsabilidade, porque, do contrário, ela pode ser utilizada exatamente para aquilo que os alemães fizeram. Né? Os alemães decidiram seguir um líder maluco, né? Que instigou neles, alemães, aquele sentimento de ódio, que é um sentimento que qualquer ser humano tem, tá? Nenhum de nós aqui é santo, então as pessoas habitam dentro das pessoas tanto sentimentos nobres quanto sentimentos ruins. E o que faz a civilização é forçar as pessoas, não forçar no sentido da força física, mas provocar nas pessoas que elas contenham esses instintos maléficos e que elas exponham os seus melhores sentimentos e pensamentos. Então, isso, para mim, é o conceito de civilização. Bom, mas o fato é que os alemães entraram em guerra contra o mundo e os alemães produziram na Segunda Guerra Mundial o primeiro foguete da era moderna, chamado V2. E quando a guerra acabou, americanos e soviéticos, que se detestavam, mas foram aliados na Segunda Guerra Mundial em decorrência da necessidade de enfrentar o inimigo comum. Esse inimigo comum era Hitler e a Alemanha. Tinha lá o Japão e a Itália também, principalmente o Japão, mas fundamentalmente eles focavam no primeiro momento nos alemães. Bom, ao fim da guerra, pesquisadores alemães foram levados tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética e começaram então a desenvolver foguetes maiores. E o detalhe é que, para quem não lembra, a Segunda Guerra Mundial acabou quando os americanos soltaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. E essas bombas foi a primeira vez que essas bombas foram utilizadas, e as últimas também. E essas bombas, então, demonstraram para os estrategistas militares do mundo desenvolvido de então que, ao invés de você usar aviões para jogar bombas no seu inimigo, você poderia usar foguetes. E esse foguete poderia ter um longo alcance, ou seja, a ideia era que, a partir do território americano, você atingisse a União Soviética com uma bomba atômica
e vice-versa, que os soviéticos, com um foguete lançado do território soviético, do território comunista, atingissem os Estados Unidos. E foi isso que eles fizeram. Então, esses caras, do final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, esses caras só pensaram naquilo, em construir foguetes e bombas, né? E foi exatamente um desses foguetes, um desses mísseis, que está aparecendo aqui na figura, não sei se vocês conseguem ver aqui à direita, um foguete grande aqui, que chama R-7, e foi um míssil desse que, ao invés da bomba atômica, tirou-se a bomba atômica, desse X aqui, e colocou-se um satélite que é o Sputnik. Então, no dia 4 de outubro de 57, nascia a aeroespacial, com o lançamento do primeiro foguete espacial. Os americanos, logo em seguida, 2 meses depois, né, 3 meses depois quase, lançaram o foguete Explorer 1. Esse foguete Explorer 1, vocês vão ver aqui em vermelho, um cidadão chamado Van Allen. Van Allen era professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e eu marquei ele aqui por uma razão muito simples, porque esse cara foi o responsável pela primeira descoberta científica na área espacial. Ele, teoricamente, ele já imaginava que a existência dos anéis, que ele chamava de cinturões, ele não chamava de Van Allen, mas depois, posteriormente foi batizado em homenagem a ele, cinturões de Van Allen, que é exatamente uma região do espaço no qual a interação das partículas solares com o campo magnético terrestre impede que essas partículas atinjam a superfície da Terra. Elas ficam presas no campo magnético terrestre. E o grande cara por trás disso foi o Van Allen. E foi com o Explorer 1, esse satélite aí, bem pequeno, eles seguram o satélite na mão, vocês estão vendo, era bem pequeno mesmo, eles fizeram essa descoberta. Tá? E o Van Allen ele tem uma importância fundamental, porque ele era professor na Universidade de Iowa, e ele foi o orientador, né, de um dos caras ainda vivos, chamado James Hansen, que é o principal pesquisador, ou foi, ele já se aposentou, mas foi o principal pesquisador da NASA na questão das mudanças climáticas. Bom, e, posteriormente, os americanos, então, os soviéticos, desculpe, mandaram o Gagarin ao espaço. Então, em 1961, os soviéticos colocaram o Gagarin no espaço. E o Gagarin veio, inclusive, ao Brasil. Existe uma figura aqui, que vocês vão ver Jânio Quadros, à esquerda, de branco, condecorando Yuri Gagarin, à direita, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. E, na verdade, foi nesse exato momento que nasceu o Programa Espacial Brasileiro, em agosto de 1961. Os americanos, diante dessa situação, decidiram o seguinte, que eles não poderiam ficar para trás dos soviéticos por uma razão bastante simples. Eles precisavam mostrar ao mundo que a capacidade americana era semelhante à capacidade soviética, se não superior. E a única maneira que eles encontraram de fazer isso foi a seguinte: nós vamos colocar o homem na Lua e trazê-lo de volta. Então, se você quiser entender por que nós fomos à Lua, não há nenhuma explicação científica para ir à Lua. A Lua, do ponto de vista científico, não tinha nada para nos oferecer. Então, a decisão de ir para a Lua foi simplesmente para que os americanos pudessem demonstrar ao mundo que, se você fosse seguir alguém, algum modelo, esse modelo seria o modelo americano. E se vocês não compreenderam muito bem, o fato era o seguinte: nós vivemos no pós-guerra, principalmente durante a década de 60, e principalmente aqui no Brasil, uma disputa entre comunistas e capitalistas. Então, o golpe militar de 1964, que ocorreu no Brasil, ele é exatamente resultado desse processo, dessa disputa. Os americanos, se eles sentiam algum risco de que um determinado país, fosse o Brasil ou qualquer outro, pudesse vir a estabelecer um regime comunista, os americanos, então, eles promoviam, direto ou indiretamente, golpes nesses países. E isso aconteceu na América Latina inteira, não foi só no Brasil. Tá? Então, eu conto essa história para que as pessoas entendam que, por trás de cada um desses processos, de cada um dessas conquistas, há uma longa história a ser contada. E se você não é capaz de entender essa história, você não vai entender mais nada, porque as coisas são intrinsecamente ligadas. Tá? Ou seja, então, ninguém foi à Lua atrás de Velcro, nem atrás de Teflon, nem nada disso, entendeu, pessoal? As pessoas foram à Lua por uma necessidade americana de se mostrar superior ao regime soviético. Tá? Bom, fomos, então, ao espaço
Então, desde Gagarin e desde o Sputnik, né, o Sputnik em 57 e o Gagarin em 61, nós já lançamos ao espaço, pessoal, mais de 9.600 objetos. Isso não é pouca coisa. Desses 9.600 objetos, 5.500 ainda estão em órbita. São satélites, né, que foram lançados, eles continuam em órbita. Tá? Só que desses, cerca de metade, um pouco menos, né, da metade, quase metade, 2.666, estão em operação. Então, hoje nós temos, orbitando a Terra, 2.666 satélites operando. É uma quantidade enorme. Tá? Bom, e quantos humanos nós já mandamos ao espaço? Nós só mandamos até hoje pouco mais de 500 seres humanos ao espaço. É muito pouco quando você considera que a aeroespacial ela já tem mais de 50 anos. O primeiro ser humano no espaço foi Yuri Gagarin, em 1961. Nós estamos aqui em 2020 e nós não chegamos, talvez, a 550 seres humanos no espaço. Então, colocar o ser humano no espaço é uma tarefa altamente desafiadora, de alto risco e de alto custo. E de resultados questionáveis. Tá? Essa é uma grande questão aqui que, do meu ponto de vista, a gente precisa colocar. Né? Por que nós precisamos mandar o ser humano ao espaço quando hoje nós temos toda uma tecnologia de robôs, e robôs hoje, robôs até inteligentes, robôs capazes de pensar. Né? Bom, e aqui eu vou dar um exemplo que eu acredito que vocês vão gostar, que é um exemplo de utilização de satélite, que aqui é o satélite da constelação. Professor? Travou aqui para mim também. Tá bom? Não, voltou. Travou de novo. Gente, aguenta um pouquinho, calma aí. Acho que é problema de conexão com o professor. A gente testou o vídeo, Eliseu, na verdade estava funcionando. Eu acho que é a conexão que travou, porque o professor também não tá mais aparecendo na câmera. Caiu. Vamos aguardar o professor voltar, gente. Foi mal. Professor, o senhor consegue escutar? Agora está me ouvindo? Sim, agora voltou. Uhul! Então, olha só. Então, é o seguinte, então, os satélites, pessoal, eu disse antes que nós tínhamos 2.666 satélites em órbita. E vocês podem perguntar, para que tantos satélites? As aplicações são diversas. Tá? Eles servem, sim, para fazer uma ligação daqui para o Japão, mas não é a principal utilidade dele, mas é possível. Tá? Eles servem para fazer imagens da Terra, que a gente chama de sensoramento remoto. Eles servem para auxiliar você naquele processo de se achar numa cidade a qual você não conhece, ou seja, o sistema GPS, você já deve ter ouvido falar. Eles servem também para monitorar animais. Você coloca colares nos animais, ou no caso das tartarugas, você cola, e é com cola mesmo, um receptor no casco dela, e via satélite você consegue acompanhar todo o processo migratório dessas tartarugas. Tá? Você consegue fazer isso com pássaros também. Claro que os pássaros têm que ter uma dimensão razoável para que você consiga fixar, né, o dispositivo de transmissão nele. Então, não seria possível. Satélites servem também para a internet, né? Em geral, não é a que nós estamos utilizando agora. A que nós estamos utilizando agora é tudo via fibra ótica. Mas se você se encontra na região remota do país, em que a fibra ótica não chega, o uso de satélite é largamente feito também.
mais no exterior, e no Brasil também já é feito. Existem empresas que vendem para você transmissores via satélite para a internet. Tá? Bom, e aí, pessoal, tem várias aplicações para o satélite, né? E alguns questionamentos que hoje, principalmente o jovem, gosta de fazer é o seguinte: é a questão do turismo espacial, né, que não se tornou rotina ainda. Tá? O turismo espacial, hoje, são poucos os que conseguem ir ao espaço, assim, eu falo de cidadão comum, né? Não falo de astronauta, nem taikonauta, nem cosmonauta. Ou seja, se você quiser o espaço, se você for um milionário, você consegue ir? Provavelmente. Se você tiver disposto a gastar uns 20 milhões de dólares, você consegue ir ao espaço. A outra proposta é por que a gente não voltou à Lua? Bom, a gente nunca voltou à Lua porque, na verdade, o único interesse, como eu disse, de ir à Lua era a nossa tentativa, ou era a tentativa americana, de mostrar ao mundo que o regime deles era melhor que o regime comunista soviético. Há uma proposta dos americanos de voltar à Lua agora em 2024, né? O que eu acho bastante difícil de ocorrer, né? Porque está muito próximo. E depois de amanhã, dia 27, né? Depois de amanhã, vai ter o lançamento de uma espaçonave privada, que é um foguete da SpaceX, o Falcon 9, e ele vai levar uma cápsula que chama Dragon 2, e nessa cápsula vão 2 americanos que vão, pela primeira vez desde 2011, desde julho de 2011, chegar à Estação Espacial Internacional utilizando-se de um foguete e uma espaçonave americana. Né? Até então, de 2011 até aqui, os americanos conseguem chegar à ISS pagando cerca de 70, 80 milhões de dólares por cada assento no foguete soviético. Hoje, o foguete russo, que é o Soyuz. Tá? Bom, existem propostas de constelações de satélites de pequenas dimensões, constelações de 4, 5 mil satélites. Tá? Então, isso se encontra em desenvolvimento. E, de novo, aqui o Elon Musk, que é esse americano, na verdade, ele é sul-africano, ele pretende estabelecer essa constelação e, assim, ele já colocou quase 500 satélites em órbita da Terra. Tá? Bom, existe a proposta de explorar asteroides, né, que você ir até asteroides e pegar desses asteroides, vamos dizer assim, materiais preciosos. Eu acho isso, continuo achando isso uma ficção, né, mas há pessoas sérias trabalhando nisso aí. Né? E também existe uma proposta de um outro cara que vocês já ouviram falar, que é o Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, e também o dono dessa empresa Blue Origin, que também fabrica espaçonaves e foguetes. E a ideia dele é construir colônias espaciais, né, que possam abrigar até 1 milhão de pessoas. Tá? Ele reconhece, obviamente, que isso ainda está muito longe de se tornar realidade, mas ele diz o seguinte: isso pode não ser uma realidade para mim, mas eu quero dar os primeiros passos para que um dia isso se torne realidade na geração dos meus netos e talvez bisnetos. Tá? Bom, e aí, pessoal, agora a gente concluiu o seguinte: a gente lançou quase 10 mil satélites, nós já mandamos mais de 250 espaçonaves para explorar todo o sistema solar, ou seja, nós já mandamos espaçonaves para todos os planetas conhecidos, nós já mandamos espaçonaves para explorar o Sol, já mandamos espaçonaves para explorar asteroides, e vem aquela pergunta: até a presente data, nós não encontramos vida em nenhum outro planeta que não fosse a Terra. Nenhum. Nós já descobrimos, nesta data, mais de 3 mil planetas fora do sistema solar, e essas descobertas são feitas da Terra e do espaço, mas sem a menor possibilidade de chegarmos até esses exoplanetas. Né? Eles são aí descobertos a partir dos estudos dos astrônomos, né? Estudos esses não só conduzidos aqui em Terra, mas também conduzidos através de satélites espaciais que do espaço conseguem olhar no espaço profundo e identificar planetas que giram em torno de estrelas que não sejam o Sol. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu chamo o presente de Natal, porque era o dia 24 de dezembro de 1968, quando 3 americanos, pela primeira vez, orbitaram a Lua. Era Apolo 8, se vocês lembram, a missão que pousou na Lua era a Apolo 11, então nessa missão não era objetivo pousar na Lua, mas era sim objetivo orbitar a Lua. E o fato é que, enquanto orbitavam a Lua, os astronautas viram, então, o nascer da Terra. Ou seja, se você olhar dessa perspectiva da Lua, fica parecendo que a Terra é
a Lua da Lua, né? E a partir desse momento, né, a nossa civilização então teve uma dimensão do que era o nosso planeta, ou seja, essa era a nossa casa, nós morávamos aí, né? Éramos 3,5 bilhões de habitantes, ou seja, menos da metade do que é hoje, né? Eu, nessa época, tinha apenas 6 anos de idade, né? E a maior parte das pessoas que existem hoje no mundo, que habitam aqui o nosso planeta, elas nasceram muito depois disso aí. Portanto, tem muita gente que sequer acredita que a gente tem ido à Lua, né? Porque ela diz assim, se a gente foi, por que ele não voltou? E eu estou dizendo que ele não voltou porque não teve nenhum interesse em retornar. Mas essa imagem ela teve um impacto profundo na nossa civilização. E essa figura aqui, ela tenta mostrar um pouco disso, né? Ela mostra, se vocês estão vendo, isso aqui é uma curva que a gente chama quase assim, uma curva exponencial, né? Em que esse aqui é a quantidade de leis ambientais nos Estados Unidos, tá? Não é no Brasil, nos Estados Unidos. E aqui é o ano. Então, você observa que a partir de 1968, que é o ano da Apollo 8, há um incremento significativo na quantidade de leis ambientais. É importante dizer para vocês aí que nos assistem que não foi por causa da Apollo 8, né, que essas leis foram criadas. Na verdade, tudo faz parte de um processo. Talvez a Apollo 8 tenha ajudado aquela imagem da Terra a sensibilizar os terráqueos, né, da importância da preservação do meio ambiente. E essa preocupação ela já tinha sido manifestada, por exemplo, num livro muito bacana de uma química americana chamada Rachel Carson, que ela escreveu Primavera Silenciosa. Nessa obra, ela era bióloga. Eu falei que era química, na verdade, ela era bióloga. Essa bióloga, ela já chamava atenção para os efeitos do... Vocês não conhecem isso, porque não é da época de vocês, a maioria, mas existiam venenos para piolhos, que eram utilizados antigamente. Hoje eles são até proibidos. E eles eram aplicados nas pessoas e nas plantações sem nenhuma cerimônia. E ela, então, começou a perceber que isso tinha um efeito enorme sobre o meio ambiente. Bom, ainda em função aqui da missão Apollo, logo depois da missão Apollo, os suecos propuseram que fosse realizado um encontro sobre o meio ambiente, né? E esse encontro finalmente foi realizado em Estocolmo, na Suécia, em 1972. E dentre as conclusões desse encontro, eles não tinham dúvida quanto à importância da preservação do planeta, mas eles já identificavam um problema muito sério naquela época, que era a questão da desigualdade social. É muito difícil, para não dizer impossível, que você consiga preservar o meio ambiente quando as pessoas estão lutando pelas suas necessidades mais básicas, tá? Entre esses dois períodos aí foi criada, em 1970, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Então, ela é produto também dessa época. Tá? Bom, e vamos agora a algumas questões relevantes, né, pessoal, da nossa civilização aqui, da nossa existência. Todo mundo sabe, né, que há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos, né, aqui da face da Terra por um acidente, né? Simplesmente um asteroide que faz parte do sistema solar, né, não é nada excepcional, ele está aí passeando, existem milhares deles no universo, e um deles achou de se encontrar com a Terra, né? E isso, então, causou a extinção dos dinossauros. E, curiosamente, é graças à extinção dos dinossauros que nós estamos aqui, né? Então, assim, a desgraça de um, a alegria de outro. Tá? Acontece que um dado importante é que os dinossauros eles conseguiram viver 165 milhões de anos, até que eles fossem extintos. O Arthur Clarke, que é um cara fantástico, né? Ele já morreu há pouco tempo. Ele morreu talvez com quase 100 anos. E o Arthur Clarke dizia que os dinossauros eles foram extintos porque eles não tinham um programa espacial, né? E eu aqui faço a minha pergunta, será que foi por isso que eles foram extintos? Né? Mas é uma questão, tá? Então, isso aqui é apenas para dizer o seguinte, que apesar de toda a nossa tecnologia, conhecimento e, de certa forma, arrogância, né, por esse conhecimento que a gente possui, a gente não está livre, definitivamente, de ser atingido por um asteroide. Tá? Então, essa é uma questão muito, muito relevante. Eu tento mostrar aqui alguns livros que eu li que tratam do assunto. Um deles, esse Extraterrestres,
Esse é um livro de um jornalista aí brasileiro chamado Salvador Nogueira. Ele escreve para a Folha, ele publica até hoje na Folha. E o livro fala sobre vida fora do sistema solar. Tá? É um livro muito, muito interessante. Tá? Se alguém está interessado em ET, não é aí que vai achar, tá, pessoal? Tanto quanto eu não acredito em ET, tá? Mas a questão básica é: será que só existe vida aqui mesmo? Não existe vida em nenhum outro lugar? Então, essa é a questão fundamental desse livro. Bom, temos também o risco de uma hecatombe nuclear. Vocês lembram das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que eu mencionei? Bom, e o mundo hoje possui milhares dessas bombas. Tá? E basta você abrir o jornal de qualquer dia da semana e vai ser difícil você não achar alguma notícia relacionada a este assunto. Tá? Quando você percebe a Coreia do Norte querendo desenvolver uma bomba, o Irã, os Estados Unidos já possuem, França já possui, Israel, Índia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, este livro aqui, O Mundo é Nenhum, ele foi produzido em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E nele, um conjunto de cientistas chega à seguinte conclusão: no caso de um ataque nuclear, não há defesa. Tá? Então, se alguém disser para você que se esconde debaixo da cama, se esconde de dentro do armário, o ataque nuclear, ele, além da questão mecânica, né, do desabamento de uma construção, ele tem uma forma letal de matar as pessoas, que é a radiação. Entendeu? E aquilo fica radiando por anos e anos. Tá? Então, assim, não se iluda de que a defesa para um ataque nuclear, a única defesa para um ataque nuclear é a inexistência de bombas nucleares. Bom, não existe nenhuma outra possibilidade. Tá? Bom, temos uma questão relevante, que é a questão do aquecimento global, que é o aumento da temperatura da Terra. Este é o livro talvez mais marcante que eu li, e esse livro foi escrito exatamente por um cidadão chamado James Hansen. James Hansen foi orientado de doutorado do professor Van Allen. Então, veja a conexão entre uma coisa que aconteceu lá atrás, né, 1958, e o professor James Hansen. O professor James Hansen tem, hoje, talvez uns 75 ou mais anos, já aposentou da NASA, né, e ele explica para você claramente aí nessa obra por que nós estamos passando por um ciclo distinto do aquecimento, porque as pessoas sempre têm como desculpa a argumentação de que sempre ocorreram ciclos climáticos no nosso planeta. Isso é verdadeiro, isso é comprovado cientificamente. Os ciclos climáticos, as eras interglaciais, tudo isso é verdadeiro e é explicado. Tá? E tem a ver com o movimento dos corpos celestes, inclusive da Terra, em relação ao Sol. Tá? Então, não é uma coisa assim do além. Tá? Existe um modelo que segue isso aí. Mas, comprovadamente, principalmente a partir dos anos 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, esse efeito ele tem sido intensificado. E o dado positivo desse livro, principalmente para vocês jovens, é que é o seguinte: o James Hansen concluiu, depois de muitos anos trabalhando para o governo americano, que todos aqueles encontros, todos aqueles relatórios, documentos, palestras, falas, manifestações, entrevistas que ele dava, aquilo não estava servindo para nada, entendeu? Porque é o seguinte: as pessoas ouviam o que elas queriam, tá? Agradeciam muito a ele, ficavam encantados com o conhecimento dele, e, por sinal, a tese de doutorado dele foi estudar o planeta Vênus. Tá? Então o cara fala assim: para que estudar Vênus? Porque Vênus, a temperatura da superfície de Vênus, pessoal, é da ordem de 450 graus Celsius. A pressão é cerca de 90 vezes a pressão atmosférica. Na superfície de Vênus, pessoal, o chumbo derrete. Então, ao estudar a atmosfera de Vênus, o professor James Hansen então passou a aplicar o modelo à atmosfera terrestre. E se tornou, muito provavelmente, eu não sou especialista no assunto, mas eu tenho certeza que ele seguramente é um dos 3 maiores especialistas na questão do aquecimento global no planeta Terra. Tá? E o que ele faz hoje, ele escreveu esse livro, ele hoje é avô, né? A Tempestade dos Meus Netos, e ele disse que ele tinha que fazer alguma coisa pelos netos dele. Porque tudo aquilo que ele podia ter feito da maneira social, da maneira científica, ele já tinha feito. Mas que ele concluía que nada daquilo tinha surtido efeito significativo na vida das pessoas. E ele já foi, inclusive, preso várias vezes, né, porque ele se junta a outros ativistas, como, por exemplo, Jane Fonda, que é uma atriz famosa, e eles tentam bloquear o surgimento de novas usinas de carvão, porque, por incrível que pareça, mesmo nos Estados Unidos, o carvão ainda é largamente utilizado como fonte energética e é um dos principais poluidores do planeta. E um dado muito importante desse livro, Tempestade dos Meus Netos, é que ele
prevê nesse livro a Greta Thunberg. Lá, quase no final do livro, ele diz o seguinte, né, e esse livro é 2005, se não me engano, ele diz o seguinte, que vai caber a geração mais nova, né, 1/3 da população do mundo nasceu após o ano 2000, e que vai caber a ela tomar o poder com suas próprias mãos. Porque se ficar esperando pela minha geração, com toda essa fala bacana e esses slides bonitos aqui, nada vai mudar. Porque a minha geração, em grande parte, em sua maior parte, está perfeitamente acomodada na situação em que se encontra. Então, caberá aos jovens que sofrerão com as consequências do aquecimento global tomar as rédeas dessa situação. E vocês podem perceber claramente o desconforto, né, que a Greta Thunberg causa. Né? Eu não sou muito de redes sociais, mas, eventualmente, eu dou uma pesquisada e eu fico bastante chocado com o linguajar, entendeu? E com a raiva com que pessoas da minha idade, entendeu? Como é que elas tratam a menina, entendeu? Assim, é um negócio assim, é animalesco, entendeu? Não é civilizatório, entendeu? Mas porque, na minha opinião, a menininha diz o seguinte, olha, o rei está nu, né? Desculpa, eu uso a palavra, e a bunda dele está suja, entendeu? E isso para as pessoas é uma ofensa, né? Porque é quase uma criança, entendeu? Bom, e aí, pessoal, continuando aqui, a questão das pandemias, não é objeto único desse livro Colapso de Tudo, né? Mas é um dos assuntos tratados em O Colapso de Tudo, a questão das pandemias. Eu li esse livro deve ter uns 7 anos, provavelmente, e aquilo que eu disse no começo, né? Você lê no livro e fala assim, não, mas isso não tem o menor cabimento, entendeu? Isso foi pandemia, gripe espanhola, 1918, entendeu? E a gripe nem espanhola ela, né? Suspeitas que ela nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, né? Mas foi batizada de gripe espanhola. Então é o seguinte, você fala, isso a gente lê por conhecimento, mas aqui estamos nós, né? Há 2 meses, né, pessoal? Todo mundo preso em casa, né? E eu costumo dizer que a Covid veio exatamente para nos oferecer uma lição, entendeu? E essa lição ela é dura, assim, ela não é macia, entendeu? Assim, é muito difícil a gente se ajustar a essa nova realidade. E isso a parte felizarda da sociedade que somos nós, né? Moramos numa casa confortável, temos recursos financeiros, as pessoas mais humildes que compõem a maior parte desse país, elas não têm esse luxo de ficar em casa. E é por isso que a gente vê que as pessoas não estão obedecendo à quarentena. Eu concluí a partir da realidade, não é apenas uma opinião filosófica minha, apenas da realidade. Olha, não é que as pessoas não curtam sua vida e não queiram viver, apenas elas precisam sobreviver. Quem, como eu, tem a sobrevivência garantida, está em casa, confortavelmente. Né? Tinha vontade de ir para a praia, ou hoje um dia bonito, e a Campos do Jordão, que fica aqui perto, vontade eu tenho, mas eu digo, não, é isso. Né? E eu aproveito para dizer o seguinte, pessoal, eu acho que a Covid é a introdução do que serão as mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas, o efeito dela é cumulativo, ou seja, quando o monstro se manifestar de uma maneira mais feroz, e ele já está se manifestando, não adianta ficar em casa, não adianta andar a pé, entendeu? Não adianta parar de comer carne. Ou seja, a gente precisa fazer as mudanças de uma maneira urgente. Né? E talvez a Covid venha para nos mostrar o seguinte, a gente consegue, entendeu? E se a gente não consegue por nós mesmos, no meu caso aqui por mim, eu devo tentar pelos meus filhos. Entendeu? Então esse é o apelo que a gente tem que fazer para as pessoas, não é mais por mim. Tá? Bom, pessoal, e aí vem um livro, talvez o livro mais impactante que eu já li na minha vida, não é o mais bonito, mas é o mais impactante, que chama-se A Grande Ruptura, que é o nosso modelo civilizacional. Esse livro, se não me engano, é dos idos aí também de 2010, 2012, escrito por um austríaco chamado Paul Gilding, e ele então fala que esse nosso modelo de civilização, principalmente aqui no mundo capitalista, ele foi totalmente furado. Ele é baseado num consumo desenfreado, em que a natureza, pessoal, não é capaz de nos oferecer aquilo que a gente está consumindo. Então, a gente já está consumindo, não é a nossa poupança, é a poupança dos nossos filhos e netos. E uma hora isso já está dando zero. Tá? Já está dando zero. Então, esse é um livro realmente que me marcou profundamente. Bom, até porque esse livro ele tenta demonstrar o seguinte, ele tenta, apesar dessa fala um pouco assim
negativa, ele tenta mostrar que há sim expectativa de que o próprio sistema capitalista se dê conta de que precisa mudar, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que há indícios de que isso é verdade. E o sistema capitalista já se tocou que nessa toada não vai dar certo nem para ele, tá? Nem para o sistema capitalista. Porque observe que uma catástrofe ambiental de grandes proporções, e veja, a Covid é apenas um pequenito exemplo disso, é o prejuízo astronômico que se causa para a economia global. Então, isso é o vírus. Uma mudança climática, o efeito será muito maior do que isso. Tá? Bom, pessoal, e quais são os desafios nossos? Né? Colocando de uma maneira bem clara. Um é a questão do emprego. Né? Os empregos têm diminuído, né? E eles têm diminuído pelo fato de que a indústria hoje é automática. Né? Você fica muito impressionado se você observa uma linha de produção, como é que as coisas são fabricadas. E elas são automáticas, são fabricadas em melhor qualidade, inclusive, do que se fôssemos nós lá construindo, mas, obviamente, elas retiram emprego. Milhares, milhões de empregos ao redor do mundo. Nós temos a questão do aumento populacional, então, veja você a contradição. Eu tenho mais gente e menos emprego. Num sistema capitalista, que é baseado puramente no consumo de bens. Tá? Nós temos, nesse processo de emprego e automatização, o centro de gravidade do mundo se deslocando para o Oriente. Eu, quando tinha a idade, por exemplo, da Mayumi aí, China, para mim, era um lugar no mapa, entendeu? China não existia. Era simplesmente um lugar no mapa. Tá? Só que a China, a partir principalmente do ano de 1978, ou seja, eu tinha 16 anos nessa época, isso eu fui aprender depois, né? A China empreendeu uma série de mudanças no seu processo lá comunista, né? E se tornou a potência que ela é hoje. E isso é irreversível, tá? Ou seja, não tem volta. É um desconforto enorme em muitos lugares do mundo, nos Estados Unidos e também no Brasil, em relação aos chineses. Tá? Eu atribuo tudo isso a um tanto quanto de ignorância. Entendeu? Ou seja, na verdade, os chineses não vão lhe pedir licença. Entendeu? Eles estão aí, eles têm poder, eles têm força militar, eles têm força espacial, eles têm tudo. Então é o seguinte, isso não surgiu do nada. Isso começou, o regime comunista chinês em 1949, e em 1978, as grandes mudanças do sistema, inclusive com um detalhe que eu gosto sempre de dizer para as pessoas, que os Estados Unidos são, em grande parte, responsáveis por isso. Porque a partir de 1972, os Estados Unidos reataram relações diplomáticas com a China. Porque, a partir do regime comunista de 49, eles tinham cortado relações. Então, em 1972, Nixon e Henry Kissinger, que escreviam um belo livro sobre a China, vocês podem ler também, chama-se Sobre a China, e os americanos foram para a China. E por que os chineses também se interessaram pelos americanos? Porque, de novo, a história, tá, pessoal? Os chineses se interessaram pelo americano, não é porque os americanos eram capitalistas, porque os chineses não confiavam nos soviéticos que eram comunistas, como eles. Então, eles se aliaram aos Estados Unidos como um contrapeso à possível influência soviética. Então, se você não consegue entender muita história dessas coisas, você corre o risco de estar passando aquelas mensagens por WhatsApp que só tem bobagem, entendeu? Então, assim, isso está ligado na história. Bom, hoje, esses mesmos americanos se veem, né, atropelados pelos chineses. Tá? Mas isso na Segunda Guerra não foi diferente. Soviéticos e americanos eram aliados, porque tinham um inimigo comum. Quando acabou a guerra, voltou ao que era. Tá? Bom, pessoal, esse processo leva a uma concentração de renda insana. No Brasil, claro, nós conhecemos de concentração de renda talvez como ninguém no planeta, tá? Mas a concentração de renda, pessoal, é um fenômeno planetário, não é apenas um fenômeno brasileiro. Ele é um fenômeno, inclusive, americano. Tá? Então, essa é uma questão fundamental. Então, você vê, a população aumenta, você tem menos emprego, os empregos pagam menos, e no mundo ocidental, em particular, está perdendo relevância, porque a relevância está indo para o Oriente, não só pela China, mas pela Índia também. Tá? Bom, no processo de concentração de renda, pessoal, leva à corrupção em escala planetária. Então, volto a dizer para vocês que, se vocês acham que a corrupção é só no Brasil, eu lamento informar. Tá? E eu tenho alguns slides sobre cada um desses assuntos, mas eu deixei para as perguntas depois se elas aparecerem. Tá? Mas, assim, eu não estou falando apenas lendo meu slide, entendeu? Assim, há números que quantificam todo esse processo. Bom, tudo isso, pessoal, leva a uma crise no sistema democrático, porque no mundo inteiro
as pessoas estão se perguntando o seguinte: para que eu voto no meu vereador, deputado, governador, se para mim, eu estou sempre me ferrando, para mim está sempre piorando. Ou seja, eu concluo que essa turma só trabalha para os ricos. E não é uma conclusão muito equivocada, tá? No mundo inteiro, volto a dizer, não só no Brasil. Bom, e aí, aliado a tudo isso, pessoal, veio um negócio chamado da descrença na ciência. Esse é um fenômeno relativamente recente, pelo menos na minha percepção, né? Eu não sou estudioso dessa questão, mas é uma coisa que me assusta um pouco, né? A descrença na ciência. Ela se manifesta quando o cara não acredita que o homem foi na Lua, e é um direito seu não acreditar que o homem foi na Lua. A ida à Lua, eu continuo a dizer, é um dos efeitos mais extraordinários, uma das realizações mais extraordinárias da espécie humana. Tá? Então, a ida à Lua, de fato, é algo assim inacreditável. Só que o meu inacreditável vem entre aspas. Tá? Eu permito que muitas pessoas possam não acreditar, porque é realmente um feito fabuloso. E, por último, e talvez o mais importante, se juntando a tudo isso que eu coloquei, a questão do aquecimento global. Então, esses, pessoal, são os desafios do século XXI. Esses são os desafios dos jovens aqui que estão aqui me ouvindo. Né? E eu coloquei em vermelho ali, lá no título do slide, eu ouvi recentemente no YouTube, era uma fala da professora Lilian Schwartz. Ela é antropóloga e historiadora. Né? Eu li um livro dela que gostei muito, chamado As Barbas do Imperador, que é sobre a vida de Dom Pedro II. Foi assim que eu a conheci. Né? Eu falei, pô, esse livro é bacana, quem é a autora? Né? E a autora era ela. E ela recentemente colocou um vídeo no YouTube que ela diz o seguinte, que o século XXI ainda não começou. Apesar dele ter começado de acordo com o nosso calendário, né, do ponto de vista histórico, ele só começará quando a Covid passar. Da mesma forma que o século XX, ela argumenta, só começou após a Primeira Guerra Mundial. Né? E quem estabeleceu essa parametrização aí, se vocês me permitirem usar essa palavra, foi um historiador egípcio-americano chamado Eric Hobsbawm, já morto, mas também um cara assim, fabuloso, escreveu vários livros de história. Tá? Então, o século XXI ainda não começou, ele está para começar. Tá? Bom, e quais são as utopias, né, que a gente deve viver nesse século XXI? Ou seja, quais são os nossos sonhos, né, e que a gente deve procurar alcançá-los? Tá? Será um mundo com 10 bilhões de pessoas alimentadas e saudáveis, água limpa para todo mundo, educação personalizada por meio de inteligência artificial. Isso já vai se desenvolvendo. Assistência médica de primeira que visa dobrar nossa expectativa de vida. Energia abundante e não poluente, ou seja, nada de petróleo, e alimentos nutritivos e produzidos próximos aos pontos de consumo. E aqui eu coloco Fazendas Verticais, que é um outro livro que eu li, e que fala das fazendas verticais, ou seja, a produção de alimentos, não todo alimento, mas alguns, isso já é fato, já existe inclusive no Brasil, e você produz alimentos próximos ao ponto de produção, você usa hidroponia, né? E com isso você diminui a perda e você diminui também o custo do transporte. Tá? Ou seja, não só o custo financeiro, estou falando agora também do custo ambiental. Então, pessoal, essas são as utopias do século que vai se iniciar quando passar essa Covid. E qual é uma grande dificuldade que eu vejo para que a gente atinja essa utopia, pessoal? É que essa nossa máquina, no sistema capitalista, ela funciona baseado no ganho, no capital. E como eu já coloquei antes, as pessoas estão sem empregos, as pessoas que têm empregos têm visto seus salários serem reduzidos, as pessoas têm que trabalhar mais, ter mais empregos para poder manter a renda, as pessoas têm dificuldade em acompanhar esse modelo econômico. No Brasil, existem cerca de 60 milhões de brasileiros, 60 milhões, tá, pessoal? Cujos nomes estão sujos nos órgãos de crédito, significando dizer que eles contraíram dívidas e não puderam quitá-las. 60 milhões de pessoas, pessoal, é metade da população economicamente ativa do Brasil. Isso dá assim, uma ideia de como é que esse modelo baseado no consumo ele é furado. As pessoas estão consumindo o que elas não têm para pagar. Entendeu? Então, essa é uma questão. Bom, tem um vídeo muito bacana no YouTube que vocês podem colocar, a história das coisas. Inclusive, essa própria apresentação, eu vou disponibilizar ela para vocês vão poder vê-la, se vocês desejarem. Já falei da corrupção. E eu gosto sempre de citar nessa revista aqui. Essa revista é uma revista inglesa, né, britânica, The Economist,
é uma revista liberal, ou seja, não é uma revista ambientalista, não é uma revista do Partido Comunista Inglês, nem do Partido Comunista Chinês, tá? É uma revista altamente liberal inglesa. E eu acompanho, tá? Não compro sempre, porque além de eu achar ela cara, custa quase R$ 50 cada exemplar aqui no Brasil, tá? Mas eu, de vez em quando eu compro. E essa aqui é de 2014, e eu vi essa revista numa banca. Eu estava em Portugal, e observe vocês o que eu aprendi com essa revista aqui. É que, na medida em que você vai estudando os assuntos, eles ficam no seu subconsciente. E, de uma maneira, na minha opinião, inexplicável, quando você olha para uma banca de revista que tem dezenas ou centenas de revistas, você é capaz de enxergar aquilo que te interessa. Ou seja, parece que o seu cérebro está guardado lá, assim, para esse cara aqui é o Google, sabe, que vai rastreando tudo que você pesquisa. E essa revista, que é de 2014, ela fala da crise do sistema democrático, tá? Já em 2014. Então, isso que nós vivemos depois, tanto na era do Bolsonaro no Brasil, quanto do Donald Trump nos Estados Unidos e em outros países, como Hungria, Polônia e mesmo na Rússia, isso está colocado aqui, ou seja, não há grande novidade, tá, pessoal? E uma coisa, se a gente não consertar esse sistema, a gente não vai conseguir consertar os nossos problemas, entendeu? Ou seja, essas engrenagens aqui, elas estão com os dentes quebrados e algumas engrenagens sim estão quebradas. Ou seja, esse sistema ele tem uma dificuldade extraordinária hoje no mundo inteiro, volto a repetir, no mundo inteiro, no Brasil também, de entregar aquilo que as pessoas precisam. É um sistema que tem trabalhado mais e mais apenas para uma pequena parcela da população. E isso, então, tem gerado uma revolta, e não uma revolta porque as pessoas vão à rua e saem quebrando coisas. Isso também ocorre, desde a França, né? Não é só isso. As pessoas se sentem bastante assim, angustiadas e revoltadas. E a maneira pela qual elas exprimem essa revolta e esse desconforto ou através do voto, que é um problema sério, ou seja, elas acabam votando mal pra caramba, né? Por quê? Porque elas não acreditam em mais nada. Então é o seguinte, como diz o Tiririca, né? Pior do que tá, não fica. Elas vão nessa, entendeu? Porque elas estão revoltadas. E eu as compreendo, tá? Assim, esse sistema vai ter que melhorar, tá? E a gente também percebe, né, o orgulho com o qual pessoas exigem suas ignorâncias de uma maneira muito tranquila, elas falam bobagens, assim, elas não ficam vermelhas, elas não se sentem envergonhadas, entendeu? E isso é uma coisa dos nossos tempos. Bom, voltando um pouco à questão espacial, pessoal, isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo aí, são imagens da Terra, especificamente da região de Rio Branco, que fica no Acre, né? E vocês percebem aqui claramente o aumento do desmatamento com as décadas. Então, aqui nós temos cerca de 30 anos, né? É um tempo bem razoável, né? E a devastação que foi feita nessa região. E aí, antes que vocês... Tem um vídeo que mostra isso aqui, tá? Esse aqui eu só dei um print screen da tela. Mas tem um vídeo que mostra isso aqui de uma maneira bem, assim, bem detalhada e vocês podem acessar no YouTube. E se as pessoas perguntarem, e é preciso que a gente entenda, por que isso ocorre? E as pessoas dizem, não, por causa da corrupção, porque no Brasil ninguém quer saber de nada. Sabe, esses argumentos, pessoal, não é que eles não sejam verdadeiros, mas isso não é um problema de uma única causa, né? O que ocorre aqui é o seguinte, houve, durante a década de 70, uma decisão governamental de incentivar a ida de pessoas para as regiões mais remotas do Brasil. Isso inclui Rondônia, isso inclui o Acre, isso inclui várias regiões na Amazônia, né? E qual é a consequência disso? As pessoas foram lá, foram plantar e foram criar gado, tá? E isso levou ao desmatamento. Então, assim, e eles desmatam por quê? Porque eles são pessoas do mal. Você pode até achar que eles sejam, mas eu também não quero basear minha análise apenas nisso. Na verdade, pessoal, o Brasil produz por ano são 220 milhões de cabeças de gado. Ou seja, para cada um de nós tem uma vaquinha. Tá? Ou seja, para cada brasileiro existe uma vaca e ainda vão sobrar várias. Tá? E o Brasil também produz 240 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, para cada um de nós, além da vaquinha, tem 1 tonelada de grão. O que é grão? É soja, é milho. Tá? E isso é exportado. Ou seja, isso tem valor no mercado internacional.
E isso é responsável por parte razoável da nossa balança de pagamento. Tá? Então, assim, existe uma questão econômica por trás disso aí. E é por isso que isso ocorreu. Agora, isso não justifica que isso seja continuado, né? Porque há estudos, e o professor Carlos Nobre já falou para vocês aqui há algumas semanas aí, né? Em que ele diz que hoje a floresta de pé daria mais lucro do que a floresta destruída. Ou seja, de novo, volto para a economia. Então, é tipo assim, a gente tomou um caminho lá no passado, na década de 70, e a gente está igual aqueles boizinhos, né? De tanto criar boi, talvez a gente tenha ficado igual a ele. Entendeu? A gente só olha para frente, né? E a gente precisa também mudar esse conceito. Ou seja, precisa reverter isso aí, né? E o professor Carlos Nobre tem uma proposta lá que é a Amazônia 4.0, né? Isso aqui está na região, o Acre está na região da Amazônia Legal, tá? E isso precisa ser revertido, porque se você, ao olhar esse vídeo, há vários comentários lá. E um dos comentários diz o seguinte, eles não podiam estar fazendo isso, entendeu? Eu não sei de onde é esse cara, Joseph Beck, entendeu? Mas ele provavelmente é de um país rico, né? Porque você vê que ele escreve inglês, entendeu? Escreve direitinho, e essa perspectiva que ele tem. Ele está errado? Não, ele está coberto de razão. Mas, como diz um amigo meu, você pode ir preso mesmo com razão, porque, entendeu? Não basta ter razão. Você realmente precisa explicar às pessoas do porquê que isso acontece e porque a gente não deveria estar fazendo isso. Ainda tem um aqui que diz o seguinte, esse Model X aqui. Eu estou mudando para Marte, entendeu? Em Marte, desculpa, não há nenhuma condição dele sobreviver em Marte, tá, pessoal? Bom, então, pessoal, voltando à questão do aquecimento global, né? Eu acho que eu mencionei antes. Aqui nós temos o aumento da população. Observe, pessoal, que a partir dos anos 1950, tá? No pós-guerra, olha a nossa população, o que fez, pessoal? Ela explodiu. E a maior parte dessa explosão populacional, pessoal, aconteceu em países subdesenvolvidos. Voltando à China, nos idos de 1978, eu posso estar errando o ano, talvez tenha sido depois disso, mas eu só quero referenciar no tempo isso aí, a China impôs a política do filho único, né? E o regime comunista entendeu claramente o seguinte, as nossas projeções aqui indicam que nós não vamos conseguir fornecer comida para essa turma. Então vamos limitar a quantidade de filhos. É uma política cruel, tá, pessoal? Se você for ler e estudar a respeito do controle chinês da política de um filho, assim, é uma coisa, você precisa ter estômago para ler, porque não foi fácil. Foi na marra e eles chegaram a provocar aborto em milhares de mulheres para tirar o filho. Entendeu? Então, assim, não tem nada de bonito nisso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo o seguinte, que, de alguma maneira, eles agiram. A gente, no Brasil, a gente faz parte desse mundo subdesenvolvido, e nossa população, em 1970, né, quando o Brasil ganhou lá o tricampeonato, eram 90 milhões em ação, entendeu? Hoje nós somos 210. Tá? E boa parte desse aumento populacional é de uma população pobre, que não tem acesso ao básico para sobreviver. Tá, pessoal? Então, assim, e você percebe também que a partir de 1950 houve uma explosão aqui na quantidade de CO2 jogado na atmosfera. Então, esse CO2, pessoal, é aquele salzinho que você vai temperando a comida, entendeu? Pouquinho, 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 a comida salgou. O que significa dizer que nós temos hoje um planeta mais quente. E o que significa esse planeta mais quente? Significa o seguinte, que você vai ter derretimento já ocorrendo das camadas polares, né? Isso é bastante sério, tá, pessoal? Porque isso causa elevação dos níveis do mar. E aqui é preciso entender, pessoal, um fenômeno físico muito curioso. O gelo, ele reflete boa parte da radiação do Sol. Então, o que acontece? A radiação do Sol, quando chega nas camadas de gelo, ela é refletida de volta, ela vai embora, vai-se embora, é na faixa do visível. Então, a atmosfera é transparente, tanto para vir quanto para voltar na faixa do visível. Quando a camada de gelo derrete, pessoal, o que ocorre? A maior parte dessa radiação que era refletida de volta para o espaço, vai ficar na Terra. Portanto, vai aumentar mais a temperatura. E aumentando mais a temperatura, vai acelerar o quê? O degelo. Então, observe que é um efeito, é uma reação meio que em cadeia, mas é uma reação trágica, entendeu? Então, esse é um dos problemas com o CO2, tá? E com o aquecimento global.
E observe que boa parte da população planetária, no Brasil principalmente, se você quiser se fixar só no Brasil, vive no litoral. E essas pessoas sofrerão bastante com essa situação. Bom, e no Brasil, pessoal? Bom, 2019, esse aqui foi o título de uma matéria do Fantástico de ontem à noite. Né? Eu não assisti ontem à noite, mas assisti hoje de manhã. E é o seguinte, pessoal, é uma coisa, isso aqui é um mapa do Brasil, né, que vocês conhecem, e esses pontinhos verdes, pontinhos vermelhos são pontos de desmatamento. Como é que isso é detectado, pessoal? Por satélite. São satélites que estão orbitando a Terra, são vários satélites, não é um satélite apenas, são vários satélites, que monitoram a Terra e conseguem determinar que no ano de 2019 nós desmatamos 12.187 km² não só de floresta, de cerrado, e isso tem um efeito também importante, pessoal, no ciclo da água. Tá? A água que nós utilizamos aqui na parte sul do Brasil, ela vem da floresta amazônica, trazida pelo ar. Ela também tem a questão de quando você desmata, você joga o carbono de volta para a atmosfera na forma de CO2. Né? Se vocês estudarem aí na química, quando você reage o carbono com o oxigênio, dá CO2 como produto, um dos produtos. Né? Você tem também o óxido de nitrogênio, tem vários outros produtos, mas vamos focar aqui no CO2. E é tão curioso, pessoal, esse fenômeno, que se você olhar imagens de satélite ao redor do mundo, com a Covid, a emissão de CO2 diminuiu no mundo inteiro. O Brasil é exceção. Por quê? Porque a emissão de CO2 no Brasil, na sua maior parte, não provém de processos industriais, provém da queima da floresta. Tá? Então, isso tem efeito, tá, pessoal? Isso não é uma questão ideológica, não é uma questão de você ser bonzinho com o meio ambiente. Isso tem consequências econômicas. Uma hora, o mundo que compra nossa soja e o mundo que compra nossa carne vai dizer, olha, de você eu não compro mais. É como, vamos dizer assim, se você estivesse tentando me vender um produto que eu sei que é roubado. Eu não quero comprar. Eu vou pagar mais caro e vou comprar de alguém que venda o produto legal. Tá? Então, assim, ninguém se iluda que nós passaremos impunes por isso aqui. Né? Para além das leis da natureza, que nos punirão com certeza, né? Em agosto do ano passado, nós tivemos aqui uma tarde em São Paulo que escureceu. E não era nenhum eclipse solar, tá, pessoal? Escureceu da fuligem das queimadas que foram trazidas pela atmosfera, né? E chegaram à cidade de São Paulo. Então, não nos faltam indicativos de que o problema é real. Mesmo para a pessoa leiga, eu diria até para a pessoa ignorante, ela deve se perguntar de onde é que vem esse pó preto? Vem de algum lugar. Tá? Então, essa é uma questão. E aí, pessoal, sugiro aqui, esse é outro livro também que teve um grande impacto na minha vida, quando eu li, fiquei bastante impactado, que chama-se Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro foi escrito em 1981 e ele é classificado aí por aqueles que entendem literatura como um romance. Né? Para mim, isso é um livro ficcional, né? E é aquilo que eles chamam de um livro distópico, porque esse livro choca. Quando você vai lendo, você vai se perguntando como é que esse cidadão pôde ter imaginado tudo isso em 1981. E depois que eu li, eu fui na internet e descobri que esse livro já foi traduzido em vários países. Tá? E o Inácio Loyola Brandão, para mim, é um gênio. Tá? Assim, está vivo ainda. E ele escreveu um livro recente que chama-se... Eu tinha anotado o nome dele aqui, mas está aqui ele na minha mão. O livro dele mais recente se chama Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Eu comecei a ler, mas não acabei ainda, tá? Mas é outro livro desse cara aqui. Bom, pessoal, eu já disse que a ignorância se tornou uma epidemia do século XXI, tá? E eu faço uso aqui de uma coisa que não tem nada a ver com a aeroespacial, e isso é anterior à Covid. Mas eu já apresentei esse slide em outras apresentações, que é o seguinte. Doenças que tinham sido consideradas dizimadas da nossa vida voltaram a aparecer. Tá? E vocês observam aqui, ó, que aqui se refere ao caso de sarampo. Né? Então, aqui a quantidade de infectados por sarampo ao longo dos anos, e em 2018 aconteceu esse surto. E qual foi a razão, pessoal? Vocês aí nas redes sociais, né, distribuindo aquelas notícias que a vacina faz mal, que a vacina causa doença, e vocês acreditam nisso. Né? Então, assim, a ignorância ela tem um preço.
Entendeu? Em geral, é um preço que vai na coluna do prejuízo. Entendeu? Então é o seguinte, 10.326 pessoas perderam suas vidas. E eu estimo que muitas crianças perderam suas vidas pela absoluta ignorância e responsabilidade dos seus pais. Isso para dizer o seguinte, você não tem direito de ser ignorante, entendeu? Assim, porque ao ser ignorante, você coloca em risco a vida sua e de outras pessoas. Isso vale para a Covid também. Né? Se eu sei, por exemplo, que eu estou infectado, eu tenho a consciência absoluta que eu não devo botar o nariz para fora do meu quarto. Entendeu? E aí, pessoal, não adianta falar mal do governo, não adianta falar mal dos chineses, não adianta falar mal do Donald Trump, entendeu? São as pessoas, somos nós. E observe o seguinte, tá, pessoal? É um fenômeno mundial, tá? Não foi só no Brasil que isso aconteceu. Então, eu também não sou daqueles que gostam só de ficar falando mal da gente. Não. Esse é um fenômeno planetário, pessoal. Nós estamos realmente na era da globalização. Tá? Bom, pessoal, e aí é o seguinte, eu imagino, né, que as transformações deverão ocorrer. Né? Então, Nossa Casa Está em Chamas é um livro da Greta Thunberg, que é de 2019, né, esse livro. Como eu disse, essa menina ela já tinha sido, vamos dizer assim, preconizada, de certa forma, pelo James Hansen, no seu livro A Tempestade dos Ventos, né, e, de fato, ela apareceu. Tá? A gente precisa realmente substituir os combustíveis fósseis por fontes alternativas, tanto solar quanto eólica, e eu digo para vocês que quando eu lia sobre isso, quando esse livro aí, Abundância, eu li em 2014, esse é um livro fenomenal também, tá, pessoal? E quando eu li esse livro, eu ia lendo e ia falando assim para mim, isso nunca vai acontecer. Né? E hoje, andando pelo Nordeste, assim, eu viajo um bocado, eu acho que não existe um estado do Nordeste que eu conheço todos, que não tem energia eólica. Ou seja, essa coisa explodiu no Brasil ao longo da última década. De novo, um fenômeno mundial. Antes acontecia fora do Brasil e demorava anos para chegar aqui. Não, agora acontece lá e acontece cá. E veja, pessoal, tem uma questão muito importante que é abordada por esse livro aqui, a grande ruptura. Qual a razão dessa mudança? A razão é que, com a tecnologia que hoje existe, a produção de energia a partir do vento e a partir do sol, ela é mais barata do que a energia elétrica que você consome da sua rede. Então, eu estava na terra do Chico Mendes há uns 2 ou 3 anos, e aí estava lá numa pousada, e o senhor, dono da pousada, disse assim, não, eu vou botar coletor solar aqui para gerar energia elétrica. Né? E aí eu me dei conta disso aqui. Ou seja, ele não ia fazer isso, era em Chapuri a cidade, ele não ia fazer isso por questões ecológicas, a questão dele era econômica. A conta de energia dele estava muito cara. E hoje já é possível, então, você estabelecer sistema de geração de energia elétrica a partir do sol. Tá? Então, essas são as mudanças que estão a caminho. Mas isso não justifica destruir o Cerrado e a Amazônia brasileira, tá, pessoal? Eu só estou querendo indicar para vocês, sugerir, que existe uma outra corrente de pessoas que trabalham para o futuro. Tá? E para esse futuro que eu chamei de utópico, que é o futuro sustentável. Né? A própria ideia lá da Amazônia 4.0 são pessoas que estão trabalhando também para o futuro. Tá? Estão trabalhando hoje para o futuro. No começo, eles despendem um esforço enorme para alcançar quase nada. Mas, à medida que o tempo vai passando, esse crescimento, esse resultado, ele vira um exponencial. E é o caso dos geradores eólicos e dos geradores solares, que no Brasil explodiu também. Tá? Bom, e eu vou dar só apenas um exemplo que tem muito a ver com a área espacial, que é um cidadão chamado Elon Musk, que ele é o dono da SpaceX. A SpaceX é a empresa que vai lançar na quarta-feira um foguete, que é o Falcon 9, e a Dragon 2, que é a cápsula que levarão 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional. Bom, esse cara tem esse livro dele, que vocês podem ler, que é muito interessante, mas ele está envolvido em várias atividades. E, na minha visão, né, essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, isso aqui é um carro elétrico, fabricado pela Tesla, que é desse mesmo cidadão. Isso aqui é uma casa cujo telhado, em boa parte, é coberto com energia solar. Então, no fundo, você pode dizer o seguinte, pessoal, que a energia solar abastece essa casa, que é uma casa típica americana, e não só isso, abastece os carros deles também, que são carros movidos a eletricidade. Isso é realidade. E aí algumas pessoas podem torcer o nariz, não, mas não é bem isso, esse cara pegou isso em algum site aí, paralelo. O fato é que, em 2019, a Tesla, pessoal,
ela produziu cerca de 400 mil carros, é uma quantidade muito pequena. Tá? O mercado americano, em 2019, produziu 17 milhões de automóveis. A Tesla produziu 400 mil. Comparado com algumas empresas que vocês conhecem, a GM, a Chrysler e a Ford. Essas três empresas que vocês conhecem, elas produziram nos Estados Unidos 7,5 milhões de automóveis, ou seja, quase 20 vezes o que produziu a Tesla do Elon Musk. Contudo, o valor de mercado da Tesla, ou seja, das suas ações que são vendidas no mercado, ela é superior ao somatório das ações da Fiat Chrysler, da GM e da Ford. E aí vocês vão dizer assim, mas isso não tem lógica alguma. A lógica, pessoal, é que para os donos do capital, aqueles que têm muito dinheiro e que investem seu dinheiro no mercado, eles estão apostando no futuro. O mercado é algo do futuro. E eles já perceberam que o futuro não está nesses carros de motor a combustão que eu tenho aqui na minha garagem, entendeu? Isso aí é peça de museu, quase. E para aqueles que acreditam que o petróleo vai ser a salvação brasileira também, eu já lamento, né, ofereço aqui minhas condolências, mas já perdemos esse bonde. Tá? Então, o futuro está aqui, pessoal. E o sistema capitalista aqui que eu quero chegar, ele já compreendeu isso. Esses dados aqui, eu cito a fonte, tá? Vocês podem ir lá e procurar. Tá? Eu não inventei nenhum dado aqui. E é isso, pessoal. Então, assim, o futuro ele vai chegando. Tá? Bom, e eu estou quase acabando, tá, pessoal? E aqui também é um slide que mostra esse cidadão aqui. Tem um filminho aqui, eu vou deixar para vocês verem depois, que é o Sebastião Salgado. As pessoas, em geral, dizem que o Sebastião Salgado é um fotógrafo. Eu não concordo, né? Apesar de ele ter vários livros de fotografia, apesar de ele ter vários prêmios internacionais, eu particularmente, eu considero o Sebastião Salgado o maior brasileiro vivo. Entendeu? Você já está dizendo qual é o maior brasileiro vivo, esse cara aqui. E ele mora em Paris, né? E a razão que ele mora em Paris é que na época que ele é formado em economia, e na época que ele estava aqui ainda saindo da universidade, veio o regime militar e ele foi embora do Brasil. Ele está lá até hoje, vem muito ao Brasil, tem uma propriedade no Brasil, mas ele é uma mistura de filósofo, Indiana Jones, se você quiser, fotógrafo, escritor. Né? Então é um cara, se vocês tiverem interesse, assistam esse documentário aqui, O Sal da Terra, produzido por um alemão que é gênio também, chamado Wim Wenders. Tá? E se puderem ler esse livro aqui, Da Minha Terra à Terra, que é a história do Sebastião Salgado. Bom, e aí, pessoal, qual o grande dilema? E eu escrevi dilema com 2 N's, que é realmente um grande dilema, tá? Qual o dilema da nossa civilização? Eu disse para vocês que eu tive talvez o privilégio, né, de ler sobre as coisas e depois vivê-las. Né? E eu as li em livros considerados livros de história. Então, livro de história significa que é o passado. E aí eu me vejo, em 2020, vivendo o passado. Eu costumo chamar de museu de grandes novidades. Né? Então, vivemos um museu de grandes novidades. Então, à esquerda, vocês têm um livro de Galileu Galilei, um dos maiores gênios da nossa civilização, né? E o Galileu Galilei escreveu em 1733 esse livro, Diálogos sobre os 2 máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. O título é complicado, mas o Galileu era genial e talvez, como todo gênio, ele era sarcástico também, ou seja, ele era impiedoso com os seus inimigos, né? Mas o Galileu ele era amigo do Papa. E o Papa disse para ele, quando ele disse que ele queria escrever esse livro, o Papa disse para ele, não faça isso não, porque você me coloca aqui numa situação muito delicada e isso pode levar você à Inquisição. Bom, ele não resistiu, entendeu? Por isso que eu digo que o gênio é o gênio, ele faz aquilo que o coração e a cabeça dele mandam, ele vai lá e faz e que vem as consequências. Bom, o Galileu escreveu esse livro em que ele defendia a centralidade da Terra, né? O Galileu, a centralidade do Sol, né? Que ele contrariava claramente a teoria da Igreja, que era uma teoria ainda aristotélica, de que a Terra era o centro do universo, e o Galileu disse, centro de porcaria nenhuma, entendeu? E ele também disse que a Lua não era perfeita, como a turma dizia, o Sol também não era, ou seja, o Galileu ele esculhambou com um sistema vigente, foi isso que ele fez, entendeu? Mas ele fez baseado em observações científicas. Ele teve que se retratar perante a igreja, esse livro foi proibido, obviamente, esse livro acho que não ficou um mês
à venda, entendeu? Eram poucos volumes, porque naquela época, né, não era o mundo de hoje, e provavelmente naquela época pouquíssimas pessoas conseguiriam entender o que estava nesse livro, mas eu comparo esse livro de Galileu a dois documentários que vocês já devem ter visto, que é Uma Verdade Inconveniente, Uma Verdade Ainda Mais Inconveniente. Se não viram, procurem no YouTube que vocês vão achar, que é sobre a questão do aquecimento global, né? Que coloca em risco, o que eu tento representar aí com essa bomba, né? Uma bomba relógio sobre o nosso planeta, coloca em risco toda a nossa civilização. E eu me vejo hoje, em 2020, numa situação que parece que nós vivemos em 1933, que é tentando mostrar para as pessoas uma realidade científica que as pessoas comuns não são capazes de entender, como as pessoas comuns também não eram absolutamente incapazes de entender o Galileu Galilei, mas naquela época a igreja era a força central, era a igreja que controlava a vontade e os destinos das pessoas. Hoje, o que controla esse processo são as arcaico, né? Eu mostrei o caso do Elon, ele é uma exceção, e nós torçamos para que outros apareçam como ele, mas ainda é um cartão arcaico que, num país como os Estados Unidos, ele privilegia, por exemplo, as usinas a carvão. O tema vivido pelo Galileu lá naquela época, ele hoje é vivido por cientistas no mundo inteiro, quando eles tentam levar a questão do aquecimento global, né? No caso do Galileu, somente em 1992, que o Papa, né, João Paulo II, reconheceu os erros da Igreja. Ou seja, demorou séculos para a Igreja assumir publicamente que tinha errado em relação a Galileu. Nós não teremos esses 300 anos da nossa civilização. A nossa civilização ela precisa agir já para começar a reverter os efeitos da mudança climática. Na verdade, essa é a minha filha, né? Ou seja, para as pessoas que viram, e se vocês forem, por exemplo, Uma Verdade... Professor, só um recadinho, tá travando um pouquinho, acho que a conexão tá ruim, eu não sei se a conexão... A gente percebe que tem países já se preparando para isso. Tá. Acho que ele vai entrar de novo, gente, desculpa, problemas de internet. Vamos aguardar um pouquinho. Só para quem não conseguiu ver o meu recado sobre as perguntas que a gente vai começar a fazer já, só explicando como é que vai ser feita. Quem quiser perguntar, vocês têm a opção de levantar a mãozinha, ou vocês podem escrever o nome no chat, ou vocês podem escrever o nome ou a pergunta direto no chat. Se for o nome, aí eu libero para vocês desmutarem o microfone e vocês perguntam diretamente para o professor, tudo bem? O professor voltou. Professor, peraí que o seu microfone está mutado. Como eu disse antes, né? Aí, agora sim. Eu desmutei ele aqui. Agora está desmutado, então, pode falar. Senhor. Então é o seguinte, pessoal. Então esse é o último slide, tá? E, como eu disse antes, há um grande número de pessoas construindo esse futuro, entendeu? E você precisa encontrá-las, até para que vocês se sintam, de alguma maneira, inspirados, entendeu? Por essas pessoas. Assim, essas pessoas servem de exemplo para nós todos aqui, que estamos aqui eventualmente sofrendo, entendeu? Sem entender muito bem o que ocorre. Tá? E para vocês que são mais jovens, né, eu costumo dizer o seguinte, né, que é um espaço reservado aqui para vocês. Tá?
você precisa participar, né, mais ativamente da construção desse futuro, seja na sua comunidade, na sua casa, enfim, em um grupo ao qual você pertença. Tá? Mas esse modelo que que a minha geração utilizou até agora, esse modelo acabou, esse modelo se esgotou, ele não consegue oferecer mais respostas às pessoas, né, aos bilhões. E ele terá que mudar, ele não é ativo permanecer as coisas do jeito que elas estão. Mas, de novo, né, a gente vai mudar alguma coisa com saber para onde a gente quer ir e o porquê que a gente quer ir. Tá? E é por isso que você precisa se preparar para isso. Bom, pessoal, eu faço aqui um brinde à ciência, aqui que eu vim a Itubaína, tá? E me coloco aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta aí que vocês tenham, desde que eu saiba, obviamente. Eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Professor, é que eu acho que seu vídeo caiu de novo. O senhor, eu vou fechar o share. Ah, você voltou. Eu vou fechar o share aqui, acho que vai te facilitar. Ou o senhor para de compartilhar o. Não, não é isso, não. Caiu de novo. Gente, a gente já passou para as perguntas. Assim que o Bezerra voltar, claro. Não, já voltei, né? Voltei ou não? Ah, voltou. Tá vivo, tá tudo certo. Tá bom. Perfeito. Professor, a gente tem algumas perguntas, a galera vai mandando à medida que for. Eu tenho algumas também, eu vou mandar depois que a galera quiser, já tiver perguntado tudo que eles tiverem para perguntar. A gente tá, na verdade, tinha uma primeira pergunta, assim, da Alexia, na verdade foi do comecinho da sua apresentação. A Alexia também estava na jornada e ela perguntou se o senhor vai mandar livros por correio pra gente por ter comparecido ao encontro hoje. Ah, então. Não, a gente pode sortear aí uns 3, 4 livros e eu mando para vocês, né? Eu não posso, em geral, né? Ela está perguntando isso porque eu tenho o costume, né? Eu compro muitos livros e eu não gosto apenas de falar dos livros, né? E como se fosse assim algo muito especial você é um livro. Eu acho até que ler um livro é uma coisa especial. Mas uma maneira que eu encontro muito de motivar as pessoas é que cada palestra minha eu distribuo uns 3, 5 livros, entendeu? Então as pessoas às vezes acham um pouco engraçado, mas é uma maneira que eu encontro de tentar até motivar as pessoas, entendeu? Olha, vamos ler, entendeu? Vamos nos informar, tá? Então, assim, sim, a gente pode, você manda aí o nome das pessoas, ou se você quiser sortear, você sorteia. O mais fácil como eu tenho o Amazon Prime, o mais fácil é eu já mandar direto, entendeu? Eu já da Amazon, eu já mando para vocês. Porque se tiver que chegar na minha casa, tiver que ir lá no correio para mandar, já complica um bocado, entendeu? Então, o mais fácil, vocês escolhem aí umas 5 pessoas, tá? E se quiser eventualmente tiver a sugestão de algum livro, vocês escolhem. Do contrário, eu escolho e mando para vocês. Tá? Gente, perfeito. A Alexia já está inclusa, porque depois dessa pergunta a gente realmente talvez ganhe livros. Amém, Alexia. Professor, eu vou... Aqui tem uma pergunta do André Arada. Ele é um professor lá da Bahia. E ele perguntou, assim, ele disse que nesse cenário atual, ele perguntou se o senhor é otimista em relação ao futuro, porque ele disse, será que a gente está aprendendo com tal situação? A pandemia mostrando a fragilidade no sistema de saúde, a concentração de renda do nosso país, por exemplo, muitas pessoas sem sistema de esgoto. Ele quer saber a sua opinião perante isso, né? Então vamos lá. O Arada, você não lembra dele, mas ele participou da jornada também lá de 2019, agora em dezembro. O André. Então é o seguinte, se eu sou otimista, veja bem, eu tenho que ser otimista. Né? E você fala assim, por que eu tenho que ser otimista? Eu tenho 2 filhos, entendeu? Então, voltando na questão lá do James Hansen, né? Quando ele escreve lá Tempestade dos Meus Netos, ele teve uma motivação. Né? Ele colocou filhos no mundo, acho que ele tem 2 filhos também, esses filhos tiveram filhos, portanto ele virou avô, e ele começou a se perguntar, mas e daí? Entendeu? Então, assim, o otimismo, no meu caso, eu preciso dele, inclusive, para viver. Né? Porque, caso contrário, se você se entrega, né, a tudo isso que está aí, né,
você você pira, entendeu? Ou então você vira um deles, né? Porque a gente também tem percebido isso, né? Pessoas, eu digo, pessoas que eu conheço, tá, pessoal? Pessoas que foram à escola e que vão lá nas redes sociais, e Facebook, e postam coisas assim, aterradoras, entendeu? Então, assim, quais são os nossos problemas, André? Eu não falei aqui, mas quando quando eu leio aqui, eu leio a Folha de São Paulo praticamente todos os dias, né? E quando você lê artigos no jornal, né, de economistas, e eu digo economistas liberais, tá? Assim, economistas pró-mercado, é isso que eu quero dizer, eu não chamo de liberais, propondo desmatamento negativo no Brasil. O que significa desmatamento negativo? É replantar. Nesse livro, A Grande Ruptura, o que o Paul Gilden diz? Onde é que estarão os empregos do futuro? Vamos aproveitar o exemplo do André. Os empregos do futuro vão estar no seguinte: primeiro, criar a rede de água e esgoto para todo mundo. No Brasil, para quem não sabe, metade das casas não tem esgoto. Tá? O que significa, pessoal, não ter esgoto? Significa o seguinte: você vai num banheiro e essa coisa ou vai para uma fossa, ou vai para um rio, ou vai para a rua. Isso significa não ter esgoto. Isso é responsável, isso não ter esgoto e não ter água tratada, é responsável por boa parte das doenças que levam as pessoas aos postos médicos, perto de suas casas. Eu fui a Macapá uma vez, e Macapá fica onde exatamente passa a linha do Equador, né? E tem o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas é um oceano, entendeu? O Rio Amazonas é um negócio chocante, né? Mas aí, lendo o jornal lá, eu percebi que boa parte das pessoas não tem água tratada. E isso acarreta no sistema de saúde. Então é o seguinte: a gente precisa investir nisso. O problema é que quando você olha a questão do esgoto, e eu sou pernambucano, né? Eu disse para vocês, e eu fico impressionado porque em Recife você vê uma miséria de doer na alma, entendeu? Recife não é só a pobreza. Eu moro numa cidade, São José dos Campos, que eu considero uma cidade rica, né? A pobreza aqui, mas assim, a miséria eu não vejo. Em Recife a miséria está abundante, né? E veja, quando eu era criança já era assim. Então, quando eu volto lá, eu digo assim, pô, parece que as coisas não mudaram tanto, entendeu? E aí isso vai ter que mudar. Aí você pergunta assim, mas por que mudaria se não mudou até hoje? Vai mudar porque isso chega num momento que começa a afetar todos, né? Não é possível você viver bem em um lugar em que todo mundo ao seu redor vive mal, sem as mínimas condições, né? E não é dizer que todo mundo vai viver igual, vai ter acesso a tudo. Não é nada disso, entendeu? Assim, as pessoas são diferentes, as pessoas têm ambições distintas e as pessoas terão resultados também distintos. Então, isso até aí é normal. O que não pode é eu ter tudo e o resto não ter nada. Tá? Então, a questão do esgoto é um, a questão do desmatamento é outro, e tudo isso é capaz de gerar muito emprego, entendeu? Você vai empregar as pessoas para plantar, entendeu? Reflorestar. É isso que nós vamos ter que fazer isso, tá? Nós vamos ter que mudar o hábito alimentar, tá? Porque a questão do consumo da carne ele é insano. Nós vamos compartilhar carros, vamos compartilhar helicópteros, e ambos sem piloto, tá? Sem motorista. Tá? Então, se vocês... isso é fato, tá, pessoal? Isso não é fixo. Eu vou viver isso. Vou tirar vocês. Eu vou viver isso. Tá? Eu fui na Alemanha o ano passado e vi que tinha carro compartilhado lá no meio da rua. Bom, hoje, menos de um ano depois, aqui na esquina da minha casa tem carro elétrico compartilhado. Então, a realidade ela vai mudando, entendeu? E a gente tem que não só acreditar, mas a gente tem que falar isso para as pessoas, entendeu? Tirar as pessoas desse clima sinistro em que elas estão vivendo, entendeu? Que parece que o mundo vai acabar. Pode acabar com um ataque nuclear de um país desse que detém arma nuclear, com meteoro, tudo isso é possível, entendeu? Com a pandemia, não é o caso da Covid, a Covid é light, tá? Eu volto a dizer, a gente está sofrendo um bocado, tá? Não quero menosprezar o sofrimento de ninguém, eu tenho amigo em Recife que morreu, entendeu? Pela Covid, era médico, então eu não quero menosprezar nada disso, eu só estou dizendo que a Covid, e eu também não tenho religião, então eu me sinto bem à vontade para falar isso aqui. A Covid é apenas um cartão de visita do que está por vir. Vocês não querem mudar? Beleza, vamos bancar a conta, entendeu? Mas tem um custo isso aí. Então, assim, eu sou otimista. Eu acho que eu vejo pessoas no mundo inteiro, né?
E no Brasil a gente conhece menos porque essas pessoas têm menos acesso, né, à mídia. Mas existem muitas pessoas do bem, entendeu? Praticando o bem. Porque se elas não existissem, a nossa tragédia social seria muito pior, tá? E aí vai um recado também para vocês. Nada impede que vocês entrem num desses aplicativos aí e façam uma doação, entendeu? Constituição, doe lá, quando você puder, R$ 50, R$ 30, R$ 100, R$ 1.000. Ou seja, isso está se tiver no seu alcance, isso é uma obrigação cidadã, tá? Você não está colaborando com o governo A nem com o governo B. É o ser humano, é o seu semelhante. Entendeu? Então, se as pessoas não desenvolverem um pouco essas ideias, nós vamos viver nessa escuridão aí por muito tempo. Mas a resposta é que eu sou otimista. Perfeito, professor. O Eliseu fez outra pergunta para o senhor. Ele quer saber se você acredita que a tentativa de superação desses desafios, né, principalmente agora que a gente está vendo isso, vai levar a uma maior união ou uma maior separação das uniões ou blocos de influência. Eu não sei se vocês conseguiram escutar a moto, né, mas desculpa. Então, veja, a gente vive num sistema, né, em que cada um tenta se diferenciar, né, dizendo-se assim, melhor. Né? Então, isso vale às vezes até na roupa que a pessoa usa, né, que tem uma marquinha aqui, tem um jacaré, tem um elefante, sei lá o que tem, o bicho que tem, entendeu? Mas o fato é esse, tá? Assim, a gente vive nesse regime da diferenciação. A gente tem que ter o último celular. Outro dia eu vi uma propaganda aqui de um celular que custava R$ 7.000, era da Apple, né? E eu juro, né? Eu olho para aquilo e eu fico chocado, entendeu? Assim, porque eu me pergunto, assim, não é possível que alguém pague R$ 7.000 no celular, entendeu? Mas se está lá, eu imagino que tem quem pague. Tá? Então, eu diria para você o seguinte: a gente vai tentar, né? As pessoas vão tentar se diferenciar, se achando melhores umas das outras. Isso está na nossa natureza. E essa mudança, porque apesar de eu ser otimista, né, eu falei para o Arada que eu era otimista, uma vez eu assisti uma palestra de um outro grande brasileiro também chamado Amir Klink, né, vocês devem ter ouvido falar, é um velejador e ele já foi à Antártica aí várias vezes. E ele veio aqui no ITA dar uma palestra e aí eu fiz essa pergunta, mais ou menos, e aí, né, o futuro, coisa e tal. Ele me deu uma resposta que me marcou muito, que eu acho que é muito verdadeira, que é o seguinte: essa mudança virá com sofrimento, tá? Essa mudança não virá por milagre. A minha posição é o seguinte: quanto mais conhecimento você tiver e informação, menos você vai sofrer, né? Eu lhe digo, mesmo com essa questão da Covid, que é um choque para todo mundo, eu devo dizer que o fato de eu ter lido sobre isso e outras coisas, assim, um pouco me alivia, entendeu? É como se, não, mas isso, tipo assim, isso está nos livros, entendeu? Isso tem saída. Mas nunca imaginei que a saída seja fácil, tá? Eu ontem, por acaso, conversando com minha mãe no telefone, minha mãe tem 85 anos, mora ainda em Vila Velha, no Espírito Santo, e ela está dentro de casa há mais de 2 meses, mas ela está dizendo o seguinte para mim: eu vou sair de casa qualquer dia, entendeu? Porque eu não aguento mais, já cheguei a 85 anos, eu já vivi muito, se eu morrer está tudo certo. Ou seja, ela, no fundo, né, ela expressa uma angústia, né, pelo fato de estar presa dentro de casa, entendeu? Não é o meu caso, eu estou preso, mas de vez em quando eu saio, vou no lugar, vou no supermercado, né, uso máscara, etc. Mas a minha perspectiva é completamente diferente da minha mãe, entendeu? E, então, eu quero dizer o seguinte: não há ilusão. A pergunta, talvez, né, voltando aí às 2 perguntas que foram feitas já, é o seguinte: essa mudança virá com um sofrimento, ponto. Agora, o grau de sofrimento vai depender da maneira que nós nos prepararmos para essas mudanças. Tá? Então, essa é a questão. Eu não sou daqueles otimistas que diz que por causa do Covid, quando ele acabar e começar o novo século, né, como diz a professora Lilian Schwartz lá, vai estar todo mundo bonzinho. Eu não acredito nisso. Eu já vivi muito para não acreditar nisso. Mas as mudanças, elas virão, né? Porque, veja, o planeta sobrevive sem nós. O planeta sobrevive sem os dinossauros. Nós estamos passeando aqui, entendeu? A nossa presença não é necessária. Ela não é necessária. Né? Então, nós vamos ter que mudar. Agora, imagine, se a gente continua queimando a floresta amazônica, continua jogando gigatoneladas de CO2 na atmosfera
todos os anos. O que você espera, meu caro? Você fuma pra caramba, bebe pra caramba, come doce pra caramba, todo dia come churrasco. Você espera o quê? Entendeu? O que você espera da sua vida? Não pode esperar grande coisa, entendeu? Então a questão toda é essa, assim. E veja, e neste momento a gente vive um desmonte de todo eu chamo de monumento civilizatório. Eu gosto de chamar o seguinte, que a gente, ao longo da nossa história, dos 200 mil anos de história, a gente foi construindo um monumento civilizatório, no qual morreram milhões de pessoas, milhões. Tá? Você, toda vez, pessoal, que você for num lugar muito bacana, vou tentar imaginar um lugar bacana, vá lá no Coliseu em Roma, por exemplo, aquela coisa bonita, todo mundo gosta de ir lá, etc. Não se esqueça que na construção daquilo muita gente morreu. Tá? Se você for nas pirâmides do Egito, eu nunca fui, mas se um dia você for, a mesma coisa. Então, eu não conheço nenhuma dessas grandes muralhas da China, entendeu? Eu não conheço nenhuma dessas grandes obras do ser humano que não tenha custado muitas vidas, entendeu? Então, essa é a questão, de que a gente só precisa ter uma leitura disso, e eu percebo que as pessoas não têm. Muitas pessoas estão achando o seguinte, eu li uma vez uma mensagem da Greta Thunberg, a mensagem no Facebook era no Face do Salvador Nogueira, eu acompanho muito pouca gente, eu participo pouco disso aí, mas tinha uma mensagem que era o seguinte, o cara esculhambando com a Greta Thunberg, assim, porque aquela menina, como é que ela acha que as pessoas vão viver sem andar de avião? E eu cá comigo, esse imbecil, né, ele não sabia que quando a Greta Thunberg abre a boca lá na Suécia, a turma da Embraer aqui se reúne, entendeu? Eles vendem avião. Eles não são burros. Eles não são burros como esse imbecil que escreveu no Facebook. Entendeu? É que ele, no mundinho deles, pô, vou parar de andar de avião, meu amigo, isso é o de menos que vai acontecer contigo. Entendeu? Então é o seguinte, eu não gosto de falar muita coisa assim, bonita, às vezes, porque as pessoas às vezes saem com a ilusão de que não, então tudo vai ser resolvido. Não, as coisas podem ser resolvidas. Se elas serão resolvidas a contento, vai depender de cada um de nós. O que você faz com o seu lixo, por exemplo? Não sei o que você faz. Eu reciclo o meu. Entendeu? Então, essas coisas, eu vou ao supermercado, não sempre, porque às vezes a ida ao supermercado é inesperada, mas se eu saio de casa para ir ao supermercado, eu levo minha sacola. Entendeu? No começo, agora já mudou um pouco. Quando eu dizia que não queria sacola, porque eu já tinha comido uma sacola e o gosto não era muito bom, as pessoas me olhavam de uma maneira um pouco estranha, entendeu? Hoje, elas não acham nem mais estranho quando eu digo que não quero sacola. Porque significa que tem mais gente como eu fazendo mesmo. Então, eu não sou o único. Só que a gente tem que ir lá e expressar isso. Olha, não vou usar sacola, mas isso é um absurdo. Sacolas tinham que ser proibidas, ponto. Entendeu? É isso. Mas vamos lá, vou dar uma vez para mais